Glória a Deus, aleluia. Jesus, o amor do pastor Luiz, uma salva de palmas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento mais a igreja mais uma vez, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ter uma palavra conhecida. Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. A pesca maravilhosa. E os primeiros discípulos, né? Ó, veja de novo, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Uma procura. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus fiel. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o poder de Deus. Estamos aqui, né? E aconteceu que, partindo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genésarete, e ouvia que havia 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estava lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco ao final. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazeis-te ao mar alto e lança a vossa rede para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhei, mas porque mandaste lançar a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se as redes, e fazendo-lhe sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. Foram e encheram ambos os barcos de uma madeira tal que quase a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausente de mim, porque sou um homem pecador. Pois que espantou-se e apoderaram-se deles todos os que com eles estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse-lhe Jesus: Simão, não temas, agora em diante serás pescador de homens. E levando o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Pode se assentar. Glória, aleluia. Nós estamos vendo uma palavra riquíssima e poderosa, né? E a palavra de Deus, ela só convida nós para realizar as obras de Deus. E a palavra de Deus, ela mexe com nós de uma forma boa ou de uma forma que não é boa, porque ela cobra. E quando a palavra cobra de nós, muitas das vezes nós não aceitamos. Muitas das vezes não queremos aceitar a cobrança de ninguém. Queremos receber as coisas como se fosse uma mágica, como se fosse uma coisa sem sentir dor, sem passar sofrimento e sem passar problemas. E ninguém vai passar isso,
Ninguém. Deus tem uma fonte de muitas riquezas. Tem riqueza em todos os campos. Tem poder, e muito poder, poder ilimitado. E muitas das vezes, por que é que o céu dele, o povo dele, sofre tanto? Sabe por quê? Por causa da desobediência. A desobediência que faz o povo sofrer. A desobediência que faz o ser humano perecer. Né? Porque nós já vemos lá no começo, quando Adão desobedeceu a palavra de Deus, ele entrou em sofrimento. Ele não sofria. Ele comia tudo sem força, sem se matar, tudo era automático para ele. Mas no dia que ele pegou, ele começou, caiu na. Teve que trabalhar, as coisas foram difíceis para ele, por causa da desobediência. Então, a desobediência do homem faz ele se perder no meio do caminho. Né? Às vezes, por causa de. Às vezes, nós sabemos que é difícil cuidar até da família. Porque às vezes, por causa do seu filho, você perde a direção de Deus. Por causa do filho que é de menor, um filho que é pequeno, um filho que não pode fazer nada, que depende de você. Mas mesmo assim você não tem entendimento de saber que esse filho depende de você, não é você que depende dele. É o que acontece no dia de hoje. Jesus queria e quer ensinar que todos nós somos dependentes de Deus, de Jesus, como um filho é dependente do seu pai e da sua mãe. Você não vai esperar que seu filho vá trabalhar para você dar de comer a você. É você que trabalha para dar de comer a ele. É você que trabalha para trazer o sustento para ele. E também você não pode se deixar levar por o que ele quer também, né? Porque tem pai, tem mãe, que o filho quer algo e ela não sabe dizer não. E ela vai obedecer. Jesus não é assim não. Aprenda hoje. Jesus não vai dar nada que você quer, se aquilo que você quer não for para beneficiar algo dele. Porque que uma paz tem, o Deus poderoso, Jesus criou todas as coisas, me dá uma coisa que eu vou usufruir, essa coisa que ele me dá, para mim mesmo. E não vou fazer nada que agrade a ele, nada que pertence a ele. Então temos que aprender com ele. Então, nós estamos vendo uma passagem rica e poderosa, a qual Pedro, que era pescador profissional, pescava, tinha experiência de peixe, experiência, sabia como pescar, porque era uma equipe de pescadores, sabia tudo de pescaria. E por que eles passaram a noite inteira não pescou nenhum peixe? Porque Deus não permitiu que eles pegassem peixe naquela noite. Quantas vezes que Deus não permite que aconteça também na minha vida, na sua vida, e você fica teimando, querendo que aconteça aquilo que Ele não quer que aconteça. Porque aquilo que Ele não quer que aconteça na minha e na sua vida, não é bom para mim, nem é bom para você. Não é bom para Ele. Temos que aprender que Deus é soberano, Ele é poderoso. E quando nós queremos que Ele faça o que eu quero ou o que nós queremos, Ele já não é Deus. Você não está sendo Deus, louva a Deus. Porque eu não tenho o poder de ensinar Deus a trabalhar, nem o poder de mandar. Você vai, nós vemos isso nas empresas, nos trabalhos. Tem pessoas que têm novo de emprego, que chegam na empresa, não conseguem passar a experiência, não conseguem, porque ele quer mandar no dono da frio, ele quer ensinar o cara a trabalhar, ele quer dizer que é assim, porque é assim. Então, o cara vai dizer, então, manda esse cara embora que não serve não. Porque, então, em todas as coisas, quando nós fazemos as coisas erradas, ou quando nós não queremos ser submissos sobre as coisas, nós sofremos as consequências, né? É isso. Então, sabe, por dia de hoje, nós entendemos que você é o responsável
não tem. Para que sua casa tenha a mão de Deus operando e o poder de Deus na sua vida, né? Então, trazendo daqui agora, temos que ter cuidado com tudo que vamos fazer para que dê certo em nossas vidas. Então está aqui essa pesca maravilhosa, né, que trouxe uma aproximação entre os discípulos e Jesus, porque eles passaram a noite e não apanharam nada, mas ele disse: Senhor, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede, porque quem pediu foi o mestre que pediu. Então eles se esqueceram do cansaço, da fadiga, e voltaram ao mar e lançaram a rede, e pegaram uma boa quantidade de peixe, porque eles foram na obediência de Cristo. Ou seja, quantas pessoas que estão passando noite, anos, dia, e mais anos, e mais noite, e não estão conseguindo granjear nada, não estão conseguindo pescar nada, não estão conseguindo alcançar nada, porque estão sobre a sua própria vontade, não a vontade de Deus, né? Você pode, não é grande, você pode pescar no mar, no rio, em qualquer lugar. Se você não tiver a direção de Deus, você não vai conseguir pegar os peixes, você não vai conseguir alcançar a bênção de Deus. Isso ele estava dizendo do peixe, mas nem tudo que nós vamos fazer, nós ficamos barrados as coisas quando nós não fazemos corretamente como tem que ser, né? Como tem que agir. Então, Pedro entendeu que ele tinha que obedecer àquela palavra. Se ele tivesse sido desobediente, ele não tinha ido, ele ia debater: Senhor, eu sou pescador, eu conheço tudo de peixe, e eu passei a noite pescando, eu não vou não. Não vou não, porque eu já sei que vai estar errado. Eu passei a noite todo dia jogando rede, não apanhei nada. Estou cansado, enfadado de tanto jogar rede, tirar rede. Então, mas ele não se deixou se levar pelo seu ego. Ele não achou que ele era sábio nessa hora. Nessa hora ele ficou uma pessoa, esqueceu, ele jogou no mundo do esquecimento o seu entendimento e a sua sabedoria de pescador e atendeu o pedido do mestre. Porque muitas das vezes a pessoa desbate dentro dele mesmo. Você quer tanto uma coisa que você fica defendendo com Deus aquilo que você quer, sem saber que aquilo que você quer não vai ser bom. Porque o Senhor disse que nós temos que saber qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Qual é a vontade de Deus para nós? Salvar a sua vida, salvar a sua alma. A vontade de Deus é essa: salvar a sua alma. Salvar a sua alma é a vontade de Deus. Então nós estamos aí para se salvar, para nosso nome continuar escrito no livro da vida. É isso, né? Então a gente tem que entender que quando nós estamos preocupados na salvação, nós entregamos totalmente ao Senhor a nossa vida, e Ele vai alimentar você daquilo que vocês precisam. Os pescadores estavam com fome, querendo comer, não tinham peixe para eles comer, não tinha nada. Eles viviam da pescaria, então eles estavam um dia triste para eles ali. Eles deveriam ter alguma entrega de peixe para as pessoas que encomendaram aqueles peixes, mas chegaram sem peixe. Como é que eles iam granjear algum dinheiro, alguma coisa, com alguma troca, né? Porque às vezes não era de dinheiro, mas era trocar peixe por outras coisas. Quem tinha peixe trocava com feijão, farinha, tinha as trocas que eles faziam. Então não era automaticamente uma venda de peixe, mas trocava um alimento por outro alimento, e aí eles tinham as suas condições para comer, para se alimentar. E ele chegou a noite inteira, no outro dia, com um barco vazio, sem nada. Estava lavando a rede, mas foi proporcional, porque Jesus que não deixou que eles pescassem, porque Jesus tinha que lançar a sua palavra, para que a sua palavra causasse o efeito que causou. A pesca maravilhosa, depois que ele lançou a palavra, depois que ele disse: Pedro, vamos tomar, vamos pescar, e ele foi e alcançou o objetivo, porque ele foi na direção de Deus. Então nós temos que saber quanto é
que Deus está te orientando para você fazer as suas coisas, para que dê certo. Não é porque negócio de amigo, ou porque parece que fulano fez e deu certo. Não. Nós devemos fazer uma comparação de nossas vidas com as pessoas que estão no mundo, nós somos cristãos. Não faça isso, que dá tudo errado. Quem está no mundo é outra coisa totalmente diferente. Está no mundo, e você diz bem claro, né? Que nós não devemos ter inveja do ímpio que prospera em noite, porque a prosperidade dele é pouca, vai ser difícil. Ele vai prosperar, mas não vai ser para sempre. O que Deus quer fazer na nossa vida é uma coisa com segurança, é uma coisa que é para sempre. Porque quando Deus preparou algo para nós, não tem quem tome, porque foi Ele que preparou. E ninguém toma aquilo que Deus dá para mim e dá para você. Então, nós temos que entender que é maravilhoso. Então, Jesus primeiro ensinava aquela multidão que estava lá, aquela multidão grande que estava ouvindo a palavra de Deus. Depois que aquela multidão ouviu a palavra, ele sabia a tristeza que estava no coração dos pescadores, porque eles tinham passado a noite inteira e não tinha nenhum peixe. Então ele disse, foi como se Deus tivesse, eu estou usando o barco de Pedro, estou usando o barco de Simão, então é esse. Então ele seguiu na íntima compaixão de levar ele para que acontecesse essa peça maravilhosa, esse milagre maravilhoso. E ali quando ele chega e lança a rede, esse carrete veio cheia de tanto peixe, tiveram que chamar os companheiros e encheram vários barcos e quase de apico de tanto peixe. Então foi uma fartura muito grande. Então, trazendo por dia de hoje, você pode ter trabalhado, ele trabalhou a noite inteira e não apoiou nada. Talvez você tenha trabalhado 1 ano, ou 2 anos, ou vários anos, que não está tendo resultado, porque você está trabalhando não na direção de Deus, mas na sua própria direção. Mas o Senhor hoje Ele está te dando uma direção para você entender que não adianta, se você não der ouvido à voz de Deus, você vai pescar, lançar a rede, tirar a rede e não vai apanhar aquilo que você está buscando. Então a gente tem que entender que nós estamos na igreja para aprender essas coordenadas, para aprender a seguir a verdadeira palavra de Deus e alcançar o milagre de Deus. É isso que Deus quer para mim e na sua vida, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim vai ser, assim vai ser maravilha. Então, entrando no barco que era de Simão e Pedro, a faca do pouco da terra e assentando se ensinava, né? Aí quando eu falei, quando acabou de falar, disse, Simão, afasta-te ao mar e lança a rede, e ali fizeram, e ali houve maravilha. Voltando aqui no 10, igualmente também, e trouxe uma coisa maravilhosa para todos os pescadores, essas pessoas que ali estavam, eles ficaram perplexos de tanta ver esse milagre acontecer, essa maravilha. Ou seja, Deus fez com que os peixes que tinham sumido voltassem, porque Deus tem o domínio de tudo. Deus domina o mar, domina o ar, domina a terra, domina tudo. Nós temos, quando aquela tempestade surgiu no mar, ele disse, cara, tira o mar, calma, tira o vento, né? E quando ele também estava andando na terra, ele encontrou aquela figueira, ele foi até ela, e ele não encontrou nenhum fruto daquela figueira. Ela falou, ninguém nunca mais coma figo de ti. E disse que a figueira secou imediatamente. Então é uma forma que ele está dizendo
que Ele tem um domínio sobre todas as coisas. Tudo Ele pode fazer acontecer. Ele pode fazer aquilo que não existe passar a existir. Ele pode fazer aquilo que está morto passar a ter vida. Ele pode fazer aquilo que está sem esperança ter esperança. Ele pode fazer surgir as coisas que você não vai saber como aconteceu, porque o que Deus faz, ninguém vai saber explicar. Com quanto peixe vai e pesca aquele peixe e tira aquela moeda e paga o imposto para ele, o médico quando estava pagando o imposto. Não tem aqui, vai lá na frente, pega o peixe lá e lançou, pegou o peixe, abre a boca do peixe, você vai encontrar as moedas que é necessária para pagar o imposto. Ali aconteceu. Então, é um Deus que tem o controle de tudo, que controla todas as coisas. O que nós precisamos é trabalhar na direção que Ele te manda fazer aquilo que Ele está ordenando você fazer. Porque se eu quero receber alguma coisa de Deus, mas Ele pede para mim fazer algo, eu faço ao contrário do que Ele está pedindo, então é como se eu estivesse dizendo que eu não estou acreditando no seu projeto, não estou incrédulo, que diz que Deus diz que lá em Apocalipse está escrito que os que ficaram de fora, os incrédulos, os que são covardes, porque não acredita no potencial de Deus e nem na providência divina. E nós temos que acreditar na providência divina. Isso que aconteceu é uma providência divina. Foi um milagre maravilhoso. Então, será que isso aconteceu agora? Será que não acontece mais? Acontece, mais e mais. Acontece, porque Deus controlou naquela época e continua controlando. Hoje ficou dessa forma que nós estamos vendo no mundo, porque o povo viciou sua fé. Quantas das vezes, há 15 anos atrás, nós estávamos no culto igual esse, que a gente via as pessoas falar língua, via as pessoas ser batizadas pelo Espírito Santo de Deus, e não precisava ninguém dizer, vem Espírito Santo de Deus, venha, vamos orar com ele, nós somos Espírito. Não precisa falar nada disso. Eu cansei de ver, nós ser batizados pelo Espírito de Deus sem falar nada disso. Vinha aqui, começava a falar língua, o milagre acontecia automaticamente, porque as pessoas estavam voltadas para o reino de Deus. Hoje não é diferente, hoje as pessoas estão voltadas mais para o mundanismo do que para as coisas de Deus, né? Mas se nós se endireitar, se nós se aperfeiçoar, se nós começar a buscar o primeiro amor, como nós éramos nos dias principais, os milagres vão voltar. Como os peixes fugiam, Deus disse: volta agora. Ele fez voltar aqueles peixes e trouxe a fartura de volta. Então a sequidão vem, mas ela volta. A abundância volta quando o Senhor ordena que volte, né? O Senhor não usou o profeta por 3 anos de servir não chover em Israel para havia acaba, mas depois de 3 anos de servir, ele orou e a chuva voltou, porque o povo já tinha recebido um castigo grande, já estava sofrendo, tinha morrido muitas pessoas de fome, os animais estavam morrendo de sede. Então o Senhor orou e voltou de novo a fartura. Então está tudo na mão de Deus e na nossa, inclusive, não está tudo na mão de Deus, está mais em nossa mão do que na mão de Deus, porque para Deus colocar em nossa mão, nós precisamos convencer, inclinar os ouvidos para Deus, para Ele inclinar para nós os milagres e fazer em nossa vida. Porque senão o erro do ser humano é dizer que está tudo na mão de Deus, você não faz nada, você não se esforça, você não luta por nada de Deus, você quer que caia nos temas coisas para você, mas você fica parado, você quer fazer só o que você quer ir como você quer mandar em Deus, você não quer obedecer a Deus, não quer fazer o que Deus quer, mas você quer as coisas de Deus, você quer a pesca maravilhosa, você quer que Deus vença na sua vida, mas Ele tem o poder de mandar, Ele tem o poder de abrir essa terra que nós estamos aqui agora. Como Ele engoliu a congregação de Corá, os rebeldes que se rebelaram contra o homem de Deus, foi engolido, foi enterrado vivo, automaticamente, ali sumiu, desapareceu todos, e não apareceu mais o poder dele e a glória dele. Os filhos de Arão que brincaram de ser profeta, brincaram com o céu de Deus, foi lá e o fogo comeu, consumiu eles, era filho do profeta. Mas o Senhor não tem negócio de filho de fulano.
fulano, nem filho de pastor, nem filho de igreja. Tem que ser todo mundo a obedecer a palavra de Deus e ser honesto com ele, a obedecer a palavra do Senhor. Porque o Senhor não mima ninguém. O Senhor quer ensinar você a ser um homem valente, uma mulher valente, ser uma mulher espiritual, um homem espiritual, para que Deus possa te usar nessa terra. Uma coisa certa, Deus quer usar nós, Deus quer usar você, quer usar eu, quer usar todos, mas você não se deixa que Deus te use. A vez que o falso profeta pede para você fazer, você faz, mas quando é o homem de Deus que está pedindo, você recusa fazer as coisas de Deus, aí quando Deus pede, você não faz, quando o inimigo pede, você faz. Não é isso que acontece muitas das vezes? Aí vem uma coisa. Aí vai ficar rendido as coisas. Mas vamos ser fortes, vamos ser valentes, né? Porque os discípulos, eles, Jesus falou aqui para eles, né? Foi que Jesus falou para eles aqui agora no finalzinho, falou aqui no 10, né? Falou aqui, igualmente também de Tiago e João, Zebedeu, que era companheiro de Simão, e disse-lhe Simão: não temas, agora em diante serás pescador de homens. Então, Jesus falou: agora você vai parar de pescar, você agora vai ser pescador de homens, de ovelhas. Vai pescar minhas ovelhas, vai trazer minhas ovelhas para minha casa. Então, o que é que o Senhor quer dizer com isso comigo nessa noite? Se esse milagre foi para chamar a atenção dos chamados, dos primeiros discípulos que o Senhor estava chamando agora, precisaria de um milagre para eles acreditar que quem estava chamando ele era o Deus poderoso, o Deus maravilhoso, era Jesus de Nazaré, o Messias que estava chamando. Então precisava ter algo, e teve esse sinal tão maravilhoso. E agora ele volta e, lá, e deixa o barco e vai seguir a Jesus, que vai fazer a obra, como nós sabemos, né? Chega aqui no tempo, chega a hora de Jesus morrer, que ele é levado, né? E aí tem outra peça também no finalzinho aqui do livro de João 21, né? Está aqui Jesus, a pesca maravilhosa. Depois dele teve a segunda pesca, que lá onde eles deixaram todos resolverem pescar, mas Jesus aparece na beira da praia de novo. Jesus aparece lá de novo na beira da praia, e eles dizem: o que é que ele disse? Eles vão pescar. E Jesus não foi pescar, não deu, mas Jesus tinha pão e peixe. Jesus não entrou no mar e nem pediu nada a ninguém. Quando eles voltaram, tinha pão e peixe para eles comerem. Não precisou de Jesus entrar no mar para pescar, para tirar. Jesus já tinha tudo preparado. Está aqui, ó, pão e peixe. Está aqui preparado para vocês. Comeram. Aí caíram em si de novo. E foi aí que Jesus falou: Pedro, tu me ama? Três ela está passando as minhas ovelhas. Foi daí que Pedro, desse tipo de diabo, Pedro começou a ser usado por Deus e começou a fazer realmente o que era para fazer. Então, muitas das vezes, na caminhada nós sofremos pressões e nós passamos decepções por uma coisa e outra, e Deus não tem culpa disso. Isso tudo é aprendizagem para nós. Não é para nós ficar com raiva se alguma coisa deu errado ou não, é para nós se alegrar. Deu errado, mas você está vivo, você está aí. Deus pode te dar tudo como todo mundo errado, mas Deus levantou no final, e foi uma vitória muito grande. Foram usados tremendamente, até a sombra de Pedro curava. Então nós estamos no caminho de Deus, e Deus quer usar nós, Deus quer usar você, Deus quer te capacitar, Deus quer tirar o medo da prega de você pregar, Deus quer tirar essa timidez que Ele tem colocado, essa insensatez, todo esse negócio, e quer trazer intimidade no meio de Deus, quer trazer esforço para você fazer a obra do Senhor. É isso que Ele quer. Ele quer nos levantar para ser pescador de homens, como está falando a palavra de Deus aqui. Então vamos fazer isso em nome de Jesus Cristo. Vamos abraçar essa palavra, vamos. E trazendo por dia de hoje, ele está dizendo para nós nessa noite, está providenciando coisas financeiras em nossas vidas, porque uma pesca gerou finança. De uma forma ou de outra, Deus está falando com você também no mundo financeiro hoje para você. Deus está dando uma resposta também financeira em nossas vidas nessa noite, para cada um. Não sei, mas Ele está falando com alguém nessa noite, financeiramente também, através dessa pesca maravilhosa. E ela também, ela respalda nisso também, porque Ele é poderoso e é maravilhoso. Amém? Vamos orar ao Senhor por meio de nossas casas. Meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
Nesta noite, Senhor, nós te agradecemos pela tua santa palavra. E pedimos que nos conduza mais para nossas casas, Pai, na direção do seu Santo Espírito, Pai. Oh meu Deus, venha trazer mantimento, Senhor. Venha trazer essa pesca maravilhosa em nossas vidas, meu Deus. Venha trazer, Pai amado Todo-Poderoso, essas bênçãos para a tua igreja, meu Deus céu, Pai. Que a nossa vida, Senhor, possa entrar nessa proporção de vitória através do seu Santo Espírito, meu Deus. Que aquela unção, aquele poder, Senhor, que caiu naquele mar, aqueles peixes, aquela providência, Senhor, elas sejam também em nossas vidas nos dias atuais, Pai Todo-Poderoso. Que as providências do Senhor estejam chegando na vida do teu povo. Que a providência do Senhor, como chegou na vida daqueles pescadores, também esteja chegando na vida de cada um aqui nessa noite, Pai. Todos que aqui estão, e muitos também os acompanham através da internet, do YouTube, Senhor, que eles também possam alcançar, Senhor, essa vitória do Senhor, possam alcançar esse milagre, Pai Todo-Poderoso. E nós pedimos a mão do Senhor, a proteção do Senhor sobre os familiares, sobre toda a tua igreja e o teu povo, Senhor. Abençoa os teus filhos e as tuas filhas, Pai. Nesta noite, Senhor, nós te pedimos agora e te agradecemos, no nome do teu filho amado Jesus Cristo, Senhor, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus seja com todos nós e toda a minha. Pai do Senhor, Deus.